Tá. Caiu o quê, amor? Ah, menos mal, menos mal. Vê se está funcionante. É, caiu o microfone. Veja lá, veja lá. Veja lá. Aqui. Ah, ainda bem. Eu sei, gente, que deveria ter isso aqui no PowerPoint, mas... Ah, gente, deixa eu fazer uma coisa aqui. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Antes de tudo, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Só para verificar. Daí eu já vou passar para vocês. É isso mesmo. Ok. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui, meus caros. Eu vou passar esse material primeiro para vocês, tá? Deixa eu colocar como atividade. Eu devia ter feito isso antes, né, gente? Mas... Eu vou mandar. Até depois, amor. Tchau. Gente, eu vou ter que falar uma coisa para vocês. Espera só um pouquinho. Não, eu só estava falando assim, nós compramos um pastel de pizza, não sei o Condor, se vocês têm algum Condor por aí, mas tem um Condor aqui perto de casa, a gente comprou um pastel de pizza que tá uma delícia, mas tudo bem. Então, eu gosto de pizza. Bem, gente, então deixa eu passar para vocês, na verdade, eu vou fazer uma coisa. Deixa eu passar para vocês o material no Idealidades. Tá bom, vou fazer isso aqui. Pessoal, eu mandei para vocês agora justamente esse material aqui, ó, ver se vocês acessam. E aí, se vocês quiserem, vocês podem, vendo o que eu estou apresentando, ou coloca mais do ladinho, e aí vocês veem o material que eu estou apresentando agora para vocês, que é justamente sobre as não idealidades. Deixa eu aumentar a exibição aqui. Deixa eu aumentar a exibição aqui. Aqui, 200%. A gente vai trabalhar, quando você... Quer dizer, a gente vai trabalhar sobre as não idealidades. E essas não idealidades dos componentes elétricos, elas acontecem por quê? Porque conforme você vai aumentando a frequência, alguns fenômenos vão acontecendo. Em fios, por exemplo, fios elétricos que você imaginava que tivesse uma resistência fixa conforme a frequência, isso não acontece, porque nós já tínhamos apresentado para uma aula passada para vocês que existe o efeito pelicular. Depois eu vou voltar a comentar. Então, como efeito pelicular significa o seguinte: a corrente elétrica, então o fluxo de elétrons, ele só vai acontecer numa região próxima da borda do fio. E, evidentemente, que se os fios fossem isolados, por exemplo, eles ficariam só nessa borda desses fios. E se você tivesse os fios que não sejam isolados, então a corrente ela vai fluir apenas próximo da borda. Por quê? Porque conforme a frequência aumenta, existe dificuldade desta onda eletromagnética de penetrar dentro de um meio condutor. Então, isso aqui acontece num fio. Mas, se você tem outros componentes, por exemplo, pega o caso de um resistor, por exemplo. Então, o tipo do resistor, se for um tipo de resistor, por exemplo, que tenha no seu interior, ou seja, ele seja um fio que seja enrolado, formando quase que uma indutância. Então, conforme aumenta a corrente elétrica, ou conforme aumenta a frequência da corrente elétrica que circula por esse fio, vai acontecer, então, dessa indutância do fio, que num primeiro momento, se a resistência fosse próxima de C, ou seja, de apenas alguns quilohertz, você não teria nenhum problema, mas conforme aumenta a frequência, essa indutância do fio, ela começa, você sabe que a impedância reativa, ela é um ômega L, ou seja, conforme a frequência vai aumentando, F,
Então, é um 2πf vezes a indutância. Mesmo sendo a indutância pequena, conforme vai aumentando o valor da frequência, essa indutância, que num primeiro momento seria apenas miliohms, ele poderia começar a subir e chegar na ordem de ohms, ou até mais do que dezenas de ohms. Isso na indutância. Isso na resistência elétrica. Então, depende muito do material, do tipo de composição que esse material é feito. Se você tem um capacitor, por exemplo, esse capacitor ele vai ter as pernas dos componentes. E também, quer dizer, aí começa, a perna do componente, ela vai ter, além de uma certa resistência, pode ser pequena, mas se as pernas do componente eles tiverem uma certa distância entre si e um comprimento, como eu estou fazendo aqui, ó, então ele tem um comprimento e ele tem uma distância entre as pernas, aqui vai aparecer uma capacitância, então a capacitância desse fio é pequena, mas a indutância do fio, ela começa a ter valores que são consideráveis, então isso vai gerando uma não idealidade. Aí depende do material de que é feito o capacitor que nós estávamos conversando, conforme você aumenta a frequência, vai começar a dificultar, ou seja, porque conforme você aumenta a frequência, ou seja, formam-se dipolos elétricos no interior do material isolante. E esses dipolos, porque não existe condução de corrente elétrica, mas esses dipolos, conforme a frequência aumenta, ele vai ter uma maior dificuldade de você, ora ter um dipolo num sentido, ora ter um dipolo no sentido contrário. Então, você teria, de certo modo, uma esterese dielétrica, e isso também vai provocando problemas de operação do capacitor conforme a frequência com qual esteja trabalhando, ou seja, ele vai perdendo o seu valor de capacitância. Então, essas não idealidades elas vão ficando presentes nos componentes. E a mesma coisa vai acontecer com o indutor também, que o indutor, quando você tem, ele é composto por várias espiras muito próximas uma da outra, conforme circula a corrente elétrica, existe uma diferença de potencial entre uma espira e a outra. E essa diferença de potencial também vai criar um potencial elétrico. E esse potencial elétrico, ele vai acabar gerando uma capacitância entre uma espira e a outra. E aí, entre essas inúmeras espiras, vão formar capacitâncias parasitas, que acabam tendo que ser levadas em consideração quando a frequência aumenta. Então, a gente vai estudar um pouco disto na aula de hoje, né? Então, isso aqui é só para a gente ter uma panorâmica do que vai ser a aula de hoje e a próxima aula. Então, com isso, a gente pode agora começar a ver o material propriamente dito. Eu vou perguntar, vocês receberam o material? Vocês foram lá no Classroom e receberam e viram o material que eu mandei para vocês? Sim, PDF? Isso, beleza. Exatamente, em PDF. Eu recebi também. Beleza, então, tá ótimo. Então, olha só. Então, como nós estamos vendo aqui, o comportamento desses componentes, no caso dos fios, ele vai estar longe desse comportamento ideal, né? Então, em menor escala, a gente pode dizer que vai ser um comportamento padrão até de uma frequência de 150 kHz até 30 MHz. Mas conforme ele vai aumentando, ou seja, então a resistência elétrica é um parâmetro mais importante no caso do fio para determinar a queda de tensão. Então, nas frequências dos limites regulatórios, a emissão irradiada de 30 MHz até 40 GHz para a FCC americana, a indutância dos fios é mais importante que a resistência. Então, porque o que vai acontecer? Esse fio vai e ele vai ter que voltar por algum caminho, né? Então, a distância entre esses dois fios vai fazer com que fios paralelos eles tenham uma indutância própria, como também tem uma capacitância, né? Então, conforme aumenta a frequência, essa indutância começa a ser prenunciável, ou seja, ela começa a ser um valor importante. De novo, voltamos a um termo ômega L, ou seja, a impedância é um ZL, uma impedância da indutância, é uma reatância indutiva, é um J ômega L, ou 2πf vezes L. Conforme a frequência vai ficando muito alta, nós estamos falando aqui de 30 MHz, mesmo que sejam indutâncias muito pequenas, na ordem de micro-henry ou nano-henrys, esses valores começam a ter valores altos, ou seja, frequências altas multiplicada por indutâncias baixas fazem com que a reatância indutiva adquira valores de alguns ohms ou até dezenas de ohms. Então, aqui, um fio, a gente pode considerar que são um ou mais condutores cilíndricos e sólidos,
e aí o condutor é somente o fio. Então, você pode ter um fio, ou seja, fio vai ser um único. Mas os condutores... Agora ficou meio confusa essa definição aqui. Porque você vai ter aqui, ó, o fio, ele seria o conjunto dos condutores. Entende? Então, você poderia ter, por exemplo, fios compostos por 36 fios, por exemplo, que estariam próximos um do outro. Então, tem tipos de configuração que é feito isso. Se vocês já viram, por exemplo, olhar com atenção, por exemplo, apesar que isso, de modo geral, não acontece, seja, esses fios de 1,5 milímetros quadrados, por exemplo, você vê que eles são compostos por um número bastante grande de pequenos condutores, né? Então, talvez você tenha algumas dezenas de condutores que vão formar, então, um fio, que não vai ser formado por vários condutores, com 36 condutores ou mais. E, evidentemente, que cada um desses fios, ele vai ter uma certa resistência R do fio, ou R-wire, aí da tradução do inglês. E a condutividade, se considera a condutividade do cobre, porque normalmente você vai ter fios de cobre, então a condutividade do cobre é 5,8 vezes 10 na sétima siemens por metro. Então, aqui nós temos dois condutores que vão equivaler a um cabo, ou seja, porque você vai ter que ter um condutor que vai e um condutor de retorno. Porque as correntes diferenciais são as correntes de operação normal de qualquer equipamento, é uma corrente que vai e que retorna, ou seja, nós temos circuitos elétricos aqui em que a corrente tem que voltar. Se você não tem corrente que retornando, então o teu circuito está aberto, se ele não está aberto, então não vai circular corrente, ele não vai estar operando motor, por exemplo. Então, aqui a gente começa a lidar com as variáveis que você tem dentro dos fios, né? Então, você vai ter uma resistência do fio e você vai ter a indutância interna do fio. Tá bom. Deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Deixa eu alterar daqui para lá. Eu vou parar a apresentação aqui, só para a gente ter uma ideia, ou seja... Tudo bem, apesar que isso aqui é tranquilo. Depois eu apresento a questão da indutância, ou seja, para um fio cilíndrico com raio RW, ou seja, se você tem uma resistência DC, ou seja, você considera que a tua frequência é zero e a corrente elétrica ela se distribui uniformemente sobre a superfície do fio, que seria, por exemplo, esse fio aqui, então nós estamos fazendo um corte transversal do fio, ou seja, aqui está me dizendo que a RW é muito... Na verdade, aqui tinha que ser o contrário. O RW tinha que ser... Não, tá certo, é muito menor do que o delta, e delta é a profundidade de penetração. Desculpe, delta é a profundidade de penetração. Então, são resistências DC ou frequências bem baixas, na ordem de hertz, nem dezenas de hertz. Então, por exemplo, aqui a corrente se distribui uniformemente por todo o fio. Se a corrente é desse tipo, então a resistência elétrica vai ser o comprimento do fio, dividido, ou seja, 1 sobre sigma, 1 sobre a condutividade elétrica, e 1 sobre a condutividade elétrica é o ρ, que é a resistividade elétrica, que multiplica, então, L dividido pela superfície, πr ao quadrado, que seria a superfície do fio. Vocês conhecem muito bem isso. E, bem, como nós tínhamos visto, tá bom, acho que aqui, apesar que eu já tinha apresentado para vocês na aula passada, mas eu vou apresentar de novo, ou seja, a profundidade de penetração, ela é dada por essa expressão aqui, 1 sobre raiz de π vezes a frequência, μ0 vezes a condutividade do material. Porque normalmente o material é um material de cobre, ou um material condutor, então é por isso que... E a permeabilidade magnética do material normalmente é 1, né? Porque você não vai trabalhar com ferro, a não ser que você queira, evidentemente. E aí, evidentemente, que vai ser uma outra profundidade de penetração. Mas, então, normalmente, para fios, é π vezes F vezes μ0 vezes sigma, que é a condutividade do material. Normalmente, a gente vai ter ou cobre ou alumínio. Normalmente, são esses dois condutores que são utilizados. Tudo bem que o pessoal já chegou a usar prata também, né? Porque prata tem uma condutividade melhor até do que a do cobre. E, interessantemente, por exemplo, lá, quando eles foram desenvolver a bomba atômica, não me pergunto exatamente onde eles utilizaram, mas eles precisaram de uma quantidade bastante grande, ou seja, era dezenas de quilos, centenas de quilos de prata que eles utilizaram
para fazer a bomba atômica. Isso lá em 1940, mais ou menos, quando eles começaram aquele projeto, acho que é o projeto Manhattan, se eu não me engano. Não me pergunte onde é que eles usavam fio de cobre, ou fio de prata. Não me pergunte por quê. Isso eu só sei da história, mas não sei por que da história. Bem, se você tem, olha só, então você pode dizer que inicialmente você tem uma resistência por unidade de comprimento, que ela vai ser o quê? RLF, Low Frequency, vai ser igual a RDC, corrente direta, para o R do fio, muito menor do que a profundidade de penetração. Então, RLF, Low Frequency, é 1 sobre pi, 1 sobre sigma, desculpe, vezes pi, vezes RW ao quadrado, que é a resistência do fio. E aí nós temos a unidade em ohms por metro. Então, aqui nós temos que multiplicar pelo comprimento do fio para ter a resistência total dele. Agora, se nós temos... Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui começa a incomodar. Agora, se nós temos uma frequência que vai aumentando, e aí pode ser, por exemplo... Tá bom. Gente, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, então. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou parar a apresentação. Eu vou inverter aqui, ó. E eu vou... Aqui foi aqui. Espera só um pouquinho. Desculpe, gente. PowerPoint. E deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Deixa eu apresentar aqui, ó, uma tela inteira. A tela inteira vai ser essa aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Apresentação em branco. E eu vou salvar esse arquivo aqui, ó. Isso até eu já deveria ter feito. Material de apoio. De elementos não ideais. Ideais. Olha só. Então, aqui ó, são não idealidades. Eu não passei esse material para vocês, eu deveria passar, tá? De elementos, de circuitos. Tem alguns slides que estão vindo ali, professor, que não está aparecendo, acho que você desenha. Você sabe o que eu acho que tem que fazer? Eu tenho que ver se eu não tenho... Bem, acho que a gente pode fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma coisa, Pera lá. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Desculpe, gente. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pera lá. Aqui eu acho que eu não passei para vocês. Material de apoio 19, às 22. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu fazer uma jogada disso aqui, ó. Que eu acho que eu não sei se eu mandei isso aqui para vocês. E deixa eu tentar salvar isso aqui como PDF. Não, eu não salvei. Deixa eu até aproveitar aqui, ó. Eu acho que era isso aqui mesmo, era isso aqui. Gente, eu não sei se esse material eu passei para vocês. Deixa eu ver aqui, pera lá. Não, desculpe, gente, espera só um pouquinho. Que bonitinho. Eu acho que esse é o ponto. Eu tenho que mandar, eu não posso mandar em PDF. Eu acho que eu tenho que mandar para vocês o próprio material. Eu não sei se eu tinha mandado para vocês. Deixa eu espera lá. Eu acho que você tinha mandado como apresentação de PowerPoint mesmo, eu acho. Eu acho que... Espera só um pouco aqui. Deixa eu ir lá. Por que cargas d'água aqui?
Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu não mandei para vocês. Quero ver só uma coisa aqui. Ah! Pera lá. Ó, você sabe o que acontece? É por isso que não funciona. Interessante. Ah, só um detalhe. Esse material aí que está em PPX, vocês veem o material? Ó, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só pegar esse material aqui, ó. Olha, esse material que eu mandei para vocês. Aqui ele está lendo pelo Google. Mas para vocês estão enxergando... Aqui eu estou no Google, tá? Desculpe, gente. Então, o Google não é capaz de representar o que estava escrito em papel. Isso aqui, esse material que eu passei para vocês, isso aqui vocês viam em o material que está escrito normalmente? Ou seja, que estava escrito à mão? Você pode ver isso para mim, por favor? Sim, do dia 3. Esse aqui, ó. É o material de apoio de linha de transmissão. Para mim, quer... acho que tá parecendo igual pro professor aí, sem os desenhos. Sem os desenhos? Será que... Mas daí você está lendo... Você baixou para o teu computador? Ou você está lendo pelo Google? Pelo Google vai ser a mesma coisa. Você teria que baixar para o teu computador e daí aí no teu computador vai ler pelo Office. Eu não sei se você tem o Office. Tenho. Eu acho que eu baixei também. Mas você pode dar uma olhadinha para mim? Vou fazer de novo. Tá bom? É porque daí, esse aqui, então, vou fazer só uma coisa aqui, ó. Eu vou... Tá bom, depois eu mando para vocês. Eu mando para vocês. Tá bom, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou mandar para vocês agora. Você vai dizer, professor, por que o senhor faz isso agora? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu criar aqui, ó. Material. Linha de transmissão. Oi, professor, eu acabei de fazer baixei uma cópia, no caso, né, PPT, e realmente só tá tudo em branco. Tá tudo em branco? Uhum. Tá, pera só um pouco aqui. Ele não tá vindo mesmo. Não tá vindo? Ó, porque, por exemplo, aqui, eu não sei se vocês estão vendo, tá? Então, deixa eu mandar de novo esse material aqui, ó, que é o material que eu preparei hoje, tá? Linha de transmissão. Eu só vou colocar como material de apoio e eu vou adicionar aqui, ó. Gostaria que vocês dessem uma olhada, tá? Este material de... Ué. Que coisa estranha. Da ELT. Material 2000. Primeiro semestre. Tá certo. Tá certo. Ó, gente, eu vou mandar de novo para vocês esse material aqui, ó, tá? Tem outro material aqui às 5 horas. Esse aqui deve ter mais coisa, tá? E eu vou mandar para vocês, tá? Que eu acho que é esse aqui, ó. A não ser que esse aqui, 5... Material de apoio de linha de transmissão. Esse é do dia 12. Esse professor. Aqui. Interessante quando vocês abrem. Tá. Esse aqui é um. E deixa eu... Ué, por que eu não posso... Por que eu não... Aqui. Deixa eu só adicionar. Dia 19, às 22h11. Olha, gente, eu ia pedir de uma olhadinha nesses dois materiais aqui, ó. Tudo bem que ficou com o mesmo nome, mas são diferentes. São diferentes.
São dois nomes e são diferentes. Entendi. Eu queria saber se vocês receberam esse material aqui, ó. Que, de certo modo, era importante. Eu estou tentando abrir, professor. Dá uma olhadinha, por favor. Então, quando a gente fala sobre essa não idealidades, a gente vai querer falar aqui ó, sobre o chamado, de novo, eu vou falar sobre o efeito pelicular. E aí, do efeito pelicular, eu vou querer apresentar, então, deixa eu ver as canetas aqui. No efeito pelicular, ficou horrível. Tudo bem. No efeito pelicular, eu consigo desenhar o lado... Ah, que legal, eu vou pelo lado contrário. Gente, não ficou bom isso aqui. Não ficou bom isso aqui, mas... Vamos ver se ele vai apagar. Tudo bem, tudo bem. Aí até que ficou melhor. Olha só. Professor, Então, os dois documentos estão em branco, professor. os dois documentos estão em branco? Puta, Então. que coisa interessante isso. É porque, para mim, eu estou enxergando o material que eu escrevi. Entende? Uhum, mas aí que tá, quando ele vai... O professor está fazendo no Word mesmo. Eu estou fazendo no PowerPoint. Eu acho que tem alguma forma de compartilhar esse arquivo direto. Eu acho que o professor está subindo ele de alguma forma no PPS do Google, né? Ah, sim. Então, eu acho que está perdendo nesse momento aí, nessa conversão aí. Será que a gente compartilha... Como é que a gente vai poder fazer isso aqui? Tem como compartilhar como arquivo, professor? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, pera só um pouquinho. Pera que eu estou tentando... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Por que cargas d'água? Interessante. É que ele fica preso aqui, ó. Ah, não. Aqui, agora foi. Tá, interessante, por que cargas d'água eu não tô lá no Classroom? Vamos tentar descobrir isso aqui, tá bom? Classroom. Eu fui no Classroom agora, tá? Vocês estão enxergando? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. No Classroom. Ah, material de apoio. Eu vou pegar... Não, esse aqui é linha de transmissão, requisitos. Material. Esse aqui era o material, tá? Porque é interessante, ele ficou assim. Agora, o que será que acontece? Tem permissão para fazer o download. 6 mega. Interessante, a princípio, ele está o tamanho completo. Só que por algum... Como é que será que a gente poderia compartilhar isso aqui? Que é isso aqui. Será que eu jogo isso aqui para o Google Drive? Vamos tentar fazer uma coisa aqui? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu entrar no Drive, tá? Olhe.
que acontece? Se não dá para subir no Classroom, manda direto pelo e-mail para gente. Olha, então acho que eu vou fazer isso. Nós Deixa eu dois, fazer isso né? então. Como Olha aqui, ó. a turma é reduzida, né? Dá para fazer isso. Dá. Deixa eu já fazer uma coisa aqui, então. Então, você espere só um pouquinho aqui, que eu vou pelo Gmail. Deixa eu ver se aqui eu tenho... Será que eu tenho de vocês aqui? Vamos ver se eu tenho aqui, ó. Espera lá. Espera só um pouquinho aqui. Espera lá. Escrever e-mail. Carlos Let's. É Gilberto, né? Gilberto. E o Ismael. Ismael da Silva Soares. É isso aí. Beleza. Assunto. Material. E linhas de transmissão. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ou seja, vamos fazer a coisa certa, tá? Ó, porque tem um detalhe, gente. Quando eu fazia pelo OneNote, aí eu salvava em PDF, aí ele salvava normal. Mas quando eu estou fazendo isso aqui, ó, eu acabei de mandar para vocês pelo... Eu acabei de mandar para vocês pelo Google, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, daqui a pouco eu vou fazer isso. Eu vou mandar pelo e-mail, tá? Aí vocês me falam se vocês conseguiram enxergar ou não, tá? Olha só, aqui, ó, efeito pelicular, então a profundidade de penetração. Delta, 1 sobre raiz de π, f, sigma, mi. Então, essa profundidade de penetração, o que ela está querendo dizer... Tudo bem. Era mais fácil ter feito um desenho mesmo. Tudo bem. Era mais fácil ter feito um desenho. Era mais fácil ter feito um desenho. Ah, ótimo. Ficou bom. Era mais fácil ter feito um desenho aqui. Então, aqui, ó, ele está me dizendo que a corrente elétrica ela vai passar preferencialmente por essa parte externa do fio. E a profundidade de penetração é dada por essa expressão. Então, a gente diz que a corrente passa apenas por uma profundidade de penetração. Ou seja, a gente pode dizer, a corrente passa por uma profundidade de penetração, quando o raio do fio é muito maior do que delta. E para a gente ter uma ideia de valores, imagine, fio de cobre, sigma. Tá bom, vou deixar 5,8, tá bom? 10 na sétima siemens por metro. Mi igual a 4π vezes 10 na menos 7 N por metro. E a frequência de 60 Hz. Olha o que acontece aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Deixa eu só um pouquinho mais para o lado aqui para poder aqui, ó. Delta igual a 1 sobre raiz de π vezes 60 vezes sigma, 5,8. 10 na sétima vezes
4π vezes 10 na menos 7. Então, aqui, 10 na sétima, 10 na sétima, vai para o espaço. Π com π. Então, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de π ao quadrado vezes 4 vezes, ó, tá bom, 5,8 vezes 60. Isso aqui vai nos dar, deixa eu fazer o cálculo. Ó, só para a gente ter uma ideia de valores. Então, na frequência de 60 Hz para o cobre, nós temos a seguinte situação. Deixa eu só me facilitar aqui. Ó. Isso aqui é 1 sobre 2π vezes raiz de 5,8 vezes 60. Isso aqui vai ser igual, então, delta vai ser igual. Delta vai ser igual. Eu posso dizer 5,8, 60 vezes raiz quadrada a 2 vezes π. Cadê o π? Vezes, e eu faço 1 sobre x. Tem uma coisa errada. Não pode ser isto. Não pode ser isto. O que eu esqueci aqui? 4π ao quadrado, 5,8 vezes 60. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. 5,8, 60 vezes raiz quadrada. 18. 2 vezes. Agora sim. Isso mesmo. Gente, então isso aqui vai nos dar 8,531. Opa. Espera um pouquinho. Ai, que bonitinho. Opa! Então, deixa eu ver a coisa aqui. Deixa eu salvar isso aqui, tá? Olha só. Então, isso aqui nos dá 8,54, ou 8,532. 532. Espera só um pouquinho, canetas. 532. 10 na menos 3. Isso aqui é igual, então, a delta é igual a 8,532 milímetros. Então, esse aqui é 8, agora eu vou perguntar para vocês, já que eu mandei para vocês pela internet, pelo e-mail, vocês conseguiram baixar? Agora eu fiquei curioso. Deixa eu ver aqui. Veja lá, por favor, Carlos. Então, olha só, vocês estão vendo que para 60 Hz, a profundidade de penetração é 8,5 milímetros. Na verdade, dá 0,85 centímetros. E isso, na verdade, é a razão pela qual, se vocês estivessem tratando com fio de alumínio e não de cobre, vocês poderiam trabalhar, então, com a questão de você ter uma parte externa de alumínio, isso em alta tensão, e você ter um cabo de ferro por dentro. Porque daí parte do princípio que onde vai estar o cabo de ferro, não tem condução de corrente elétrica, por causa do efeito pelicular. Daí a corrente circula apenas pela parte externa do fio. É por causa desse efeito aqui, desse efeito pelicular. Você já deve ter visto isso lá em linhas de transmissão, acredito. Deu certo aqui, professor. Apareceu. Deu? Agora apareceu. Então eu vou fazer isso. Eu vou começar a mandar para vocês pelo e-mail, tá? Beleza. Interessante. O Google é chatinho, hein?
você manda de uma forma, daí ele não aceita. Fala, não, aqui nada de material escrito à mão. Ok. Então, meus caros, esse é o efeito pelicular. E, obviamente, quanto maior for a frequência, menor vai ser essa profundidade de penetração. Então, aqui era só para ter uma ideia. Por exemplo, no caso de um delta de uma frequência de 60 Hz, que deu 8,5 milímetros de profundidade de penetração. Aqui eu vou sair, então. Então, só para a gente ter uma ideia. E agora eu vou voltar para cá. E eu vou para a apresentação. E eu volto para cá. E eu volto para cá. Então, tudo bem. Eu poderia mostrar isso para vocês, mas vamos. Tá bom. Deixa eu fazer isso aqui. Só para vocês terem uma ideia que eu acho que vale a pena a gente fazer isso aqui. Acho que fica mais legal. Então, aqui, ó, a gente pode inserir um novo aqui, ó. Então, resistência em alta frequência. A resistência em alta frequência, nós temos que levar em consideração justamente esse efeito pelicular. Então, a gente pode escrever isso aqui. Levando em consideração o efeito pelicular. Olha só, então se a gente leva em consideração o efeito pelicular, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos fazer a coisa mais... ou seja, considerando que a corrente circula, em uma profundidade de penetração. Ou seja, ela circula em uma profundidade de penetração. Deixa eu ver uma coisa, será que eu... eu não sei se eu consigo aqui fazer isso. Tudo bem, vocês estão enxergando bem, né? Então, olha só. Eles nem falam nada e eu já estou falando. Tá bom aqui. Eu estou enxergando, tranquilo. Beleza. Espera só um pouquinho aqui, preenchimento, pimba. E aqui depois, eu vou fazer de novo. Espera só um pouquinho. Vamos inserir de novo uma outra forma. Tá bom. Olha, gente, vou deixar até isso aqui. Vou deixar até isso aqui. Que eu acho que fica bonito. Olha só, então aqui, ó. Tá bom. Aqui tá um delta. Então, delta... que bonitinho. Porque agora eu seria obrigado a fazer uma coisa aqui. Tá bom. Pera lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Transparência. Que bom. Nada como a gente resolver esse problema aqui. Então, aqui, ó, nós temos um delta, que é uma profundidade de penetração, e a gente passa do pressuposto que a corrente vai circular, basicamente, por uma profundidade de penetração. Então, a gente pode calcular, ou seja, cálculo da resistência.
Eu não sei se eu não tinha feito isso na aula passada, mas tudo bem. A resistência vai ser o quê? 1 sobre sigma, que multiplica o comprimento L, divide pela seção. Mas a seção vai ser o quê? S. S vai ser πr ao quadrado menos πr menos delta ao quadrado. Ou seja, aqui então, daqui até aqui, tem um R do fio. Tá bom, RW. Que é RW. Então aqui nós temos πRW ao quadrado menos πRW ao quadrado mais 2πRW delta menos π delta ao quadrado. Então, esse termo e esse termo desaparece. Então, a nossa seção se transforma simplesmente em 2π RW delta menos π delta ao quadrado. Então, aqui, ou seja, na verdade, é essa expressão total. Se delta for muito menor do que RW, então a gente pode dizer que se isso aqui for verdadeiro, nossa seção é simplesmente 2π RW delta. E a resistência, então, resistência em alta frequência, e a resistência em alta frequência high frequency, RHF, vai ser 1 sobre sigma L, que divide 2π RW delta. Essa aqui. Então, essa aqui é a nossa resistência. Então, só para vocês terem ideia como é que ela surge. Então, aqui, agora sim, eu posso voltar para cá. Eu posso parar a apresentação. Eu posso vir para cá. E eu apresento a tela inteira. Vamos ver. Ok. Então, aqui, ó, é que a gente vai ter essa situação. RW, então, resistência em low frequency é 1 sobre sigma π ao quadrado. E a resistência em alta frequência é dada por essa expressão, 1 sobre raiz de π RW ao quadrado menos π RW menos delta, tudo isso ao quadrado, para RW muito maior do que delta. Então, R alta frequência é 1 sobre sigma 2π RW, 2π RW, 2π RW, delta. E aqui tem uma jogada que você tem uma consideração da resistência em alta frequência. Tá bom, acho que vale a pena então. Vale a pena a gente trabalhar um pouquinho com isso aqui. Vale a pena a gente trabalhar com isso aqui, tá bom. Só que daí lá ele não vai. Então, tá lá. É que aqui, se é 1 sobre π, 1 sobre π RW ao quadrado, então nós temos que multiplicar isso aqui por RW, aqui embaixo multiplicar por RW. Então, se eu multiplico por RW aqui embaixo e multiplico por RW aqui em cima, então π, sigma, πr ao quadrado, então isso aqui fica embaixo, fica 2 delta, e em cima tem o RW. Então, a resistência em alta frequência, ela vai ser RW dividido por 2 delta vezes RDC, que é 1 sobre sigma π RW ao quadrado. E aí tem mais uma jogada. Tem mais uma jogada aqui, ó. Essa aqui é uma situação, e a outra situação é quando eu pego o delta e multiplico, ou seja, RDC é 1 sobre π RW ao quadrado, então vai ser isso aqui, ó, 1 sobre sigma 2π RW delta, e delta é 1 sobre raiz quadrada de raiz de π vezes a frequência, vezes sigma, vezes μ0. Então, esse aqui vem tudo para cima, então fica aqui em cima raiz de π vezes a frequência, vezes sigma, vezes
vezes μ0. Então, μ0 está em cima, R está aqui, a raiz, então fica a raiz, e tem o π aqui, ó. Então, isso aqui fica 1 sobre 2R, que multiplica a raiz de μ0 dividido por π vezes sigma, vezes a raiz da frequência. Então, aqui, ó, esse raiz da frequência, a gente poderia fazer um diagrama de Bode, e esse diagrama de Bode, o que ele nos mostraria, é o seguinte: ele sobe com a raiz quadrada da frequência. Se ele sobe com a raiz quadrada da frequência, se ele subisse com a frequência, ele subiria 2 dB. Mas como isso aqui é a raiz quadrada, então você está dividindo esse 20 dB por 2. Então ele vai subir a resistência DC. Quando você relaciona com RW dividido por delta, RW dividido por delta, que é isso aqui, RW dividido por delta, RDC. Então, aqui nós temos 2. Então, a partir dessa relação RW sobre delta, que isso aqui for igual a 2, ele vai começar a subir, como ele está subindo com a raiz da frequência, ele vai subir 10 dB por década. Então, obviamente, como nós vimos antes, a resistência ela vai aumentando conforme a frequência. Então, essa é a característica no caso do fio. E um outro ponto para a gente comentar aqui, ó, é em relação a série. Então, a profundidade de penetração varia com o inverso da raiz quadrada da frequência. Na verdade, ele não varia com o inverso. Com o inverso? Não. Interessante ele falar com o inverso da frequência. Na verdade, ele não varia com o inverso da frequência. Com o inverso da raiz quadrada da frequência. Ah, sim, desculpe. A profundidade de penetração varia com o inverso da raiz quadrada da frequência, exatamente. O que está acontecendo é que a resistência varia com a raiz quadrada da frequência. E a profundidade de penetração varia com o inverso da raiz quadrada da frequência, 1 sobre raiz de πf sigma μ0. E um outro ponto importante que, na verdade, a gente calcula, lá em eletromagnetismo deveríamos calcular, mas de modo geral nunca apresenta isso, que a indutância interna por unidade de comprimento, se a corrente se dissipar, ou seja, se a corrente ela for homogênea em toda a superfície do fio, a indutância DC é 1 μ0 dividido por 8π. Isso vale, então, para correntes DC. Isso aqui, então, nos dá 0,5 vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Ou se a gente for trabalhar em polegadas, teremos que converter metros para polegadas. Então, isso aqui nos daria 50 L, a indutância interna do fio. Tá bom, deixa eu só... Tá bom. Quando eu for falar depois sobre a indutância de 2 capas, apesar que eu fiz o cálculo disso uns dias atrás. Tá bom, meus caros. Vamos mostrar aqui um pouquinho, só para vocês terem uma ideia. Olha só, isso não é assim uma coisa assim das mais... Espera só um pouquinho. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui. E deixa eu fazer... Olha só, então só para vocês terem uma ideia. E esse fator não é muito importante, porque o valor é baixo. Então aqui, ó, eu posso inserir mais um novo slide. E aqui eu posso falar em indutância interna. Ele não é muito importante, meus caros, ele não é muito importante, meus caros, porque aqui, ó, tá bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. E aqui, ó, então, tudo bem.
Só para ter uma ideia. Então, só para ter uma ideia. Que legal. Que legal aqui. Olha só. Então, aqui ó, nós teríamos um fio e nós vamos considerar que por esse fio aqui, ó, circula uma corrente elétrica I. Então, se circula uma corrente elétrica I que está entrando pelo fio, ao seu redor vão formar um certo campo magnético H. Ou seja, então, se nós temos o fio aqui, então nós teríamos, na verdade, o campo magnético vai ser nesse sentido. Se a corrente está entrando, então o campo magnético ele vai seguindo a regra da mão direita. Então ele vai rotacionando ao redor do fio. Mas conforme dentro do fio aqui, ó. Então nós teríamos aqui, ó, eu sei que não ficou bonito isso aqui, gente, porque até que não está tão ruim. Se eu pudesse apagar só essa pontinha aqui. Tudo bem, tá bom, tá bom. Ok. Então, olha só, a corrente elétrica ela vai circulando aqui por dentro. Então, conforme eu tenha maior região, mais corrente vai circular, então o campo, literalmente, ele vai aumentando conforme ele vai se afastando da origem aqui, ó. E isso, se vocês lembrarem, a indutância é uma relação de fluxo pela corrente que o cria. Ou seja, então nós temos um fluxo magnético, e esse fluxo é essa integral de B ds, integrado dividido pela corrente, e B é um μ0 H ds, dividido pela corrente. Então, eu tenho um fluxo magnético que ele vai existir aqui dentro. Ou seja, então nós teríamos como se fosse uma região por onde, dentro do fio, vai circular o fluxo magnético. Não é muito fácil de calcular, e depois, quando você vê alguém mostrando como é que ele faz esse cálculo, você vê que ele faz assim meio... Ó, faz essa aproximação aqui que vai dar certo. Até agora não me convenceu muito, mas é uma pessoa de eletromagnetismo, o senhor não se convence com a forma como ele fez? Não. Até eu entender bem mesmo o que está acontecendo, eu não entendi. Mas o que importa depois é que a indutância interna, no fio, ela é o quê? É um Li igual a μ0 sobre 8π. Esse valor. E esse valor, como nós vimos ali, ó, ele é efetivamente bem pequeno, ou seja, ele é alguma coisa nessa ordem aqui, ó. Se a gente for ver isso aqui é 4π vezes 10 na menos 7, divide por 8π, então isso aqui é 0,5 vezes 10 na menos 7, que é 50 nanohenry. Essa seria nanohenry por metro. Então, essa seria a indutância que você teria por unidade de comprimento, 50 nanohenry por metro, que é pouco. A gente vai verificar depois que a grande parte das indutâncias são maiores do que esse valor. Então, aqui é só para ter uma ideia de onde é que aparece essa indutância interna. Talvez aqui não seja o lugar mais fácil. Lugar mais fácil. Deixa eu só vir aqui agora aqui. E agora eu venho para cá. E agora eu... Aqui, ó. Bem, mas aí ele me diz que para altas frequências, nós estamos na página 3. Olha só, então deixa eu vir aqui.
Olha só. Então, aquele lá é o valor DC. Mas conforme você vai aumentando a frequência, ele vai perceber que isso aqui fica um 2 delta sobre RW, e aí vai acontecendo que no frigir dos ovos, a indutância ela vai ser o inverso da raiz quadrada da frequência. Ou seja, então, mais ou menos no mesmo esquema do RW sobre delta, se, no caso, o fio aumentava a sua resistência por metro, a indutância ela vai diminuindo menos 10 dB por década. Então, o que acaba acontecendo é que, pelo efeito skin, a gente pode dizer que essa indutância, então, ela passa a se concentrar apenas mais na borda externa. E, então, ela acaba sendo literalmente desprezível, ou seja, a gente não precisa mais se preocupar com esse valor da indutância interna. Agora é que começa a ficar mais, não digo mais interessante, mas começa a aparecer quais são os elementos que vão fazer com que as não idealidades elas se tornem mais presentes. São justamente essa indutância e a capacitância de fios paralelos. Como eu falei para vocês pegam um resistor, por exemplo, resistor composto por fios, ou seja, por pernas, por fios. Então, quando você solda esse componente na placa, ele vai ter uma certa distância entre os fios e um certo comprimento da perna do fio. Claro, é que nós trabalhamos normalmente em baixa frequência. Eu vou pegar o caso do Carlos. Carlos, por exemplo, se a gente trabalha com o pré-amplificador, ele vai trabalhar com uma frequência que vai até 20 kHz. Então, a gente pode dizer que até essa frequência não tem nenhum efeito das não idealidades do componente. Isso só começa a aparecer com frequências na ordem dos megahertz. Então, se fosse fazer um amplificador para frequências na ordem dos megahertz, aí sim essas não idealidades elas deveriam começar a ser pensadas para verificar o que vai se poder fazer ou não. Então, mas como é que aparecem essas não idealidades? Elas vão aparecer justamente porque nós temos não só isto, mas nós temos também essa indutância e a capacitância de fios paralelos. Então, se nós pegamos aqui, por exemplo, esse fio paralelo aqui, eu acho que eu tinha apresentado na aula passada, eu apresentei para vocês a indutância de fios paralelos. Então, nós temos a corrente que vai e a corrente de retorno. Então, aqui vai criar um fluxo magnético que vai atravessar essa região aqui, essa região interna entre os dois fios. Então, por ali vai ter um fluxo magnético. Então, essa corrente elétrica aqui cria um fluxo magnético no interior dessa superfície delimitada pelos dois fios, e esse fluxo dividido pela corrente que o cria dá o valor dessa indutância por unidade de comprimento. E essa indutância ela é definida por essa expressão aqui. Se a separação S, então nós temos uma separação entre os dois fios. Se a separação S, e aí tem o raio do fio também, o raio do fio está aqui nessa região aqui, e aqui está a separação S. Então, se a relação entre S, que é a separação entre os dois fios, e o raio do fio for maior do que 5, e também que o RW for muito menor do que o delta, ou seja, RW, ou seja, o delta for bastante grande, então é válida essa expressão aqui. Na verdade, mesmo que não seja, mas a gente pode dizer que isso aqui, mesmo em alta frequência, ela continua sendo válida. Então, esse laço, que é o quê? Que esses pares de fios paralelos, então, o LE, que é essa indutância externa, ela vai ser dada por μ0 dividido por π, vezes Ln de S sobre RW. Então, LE vai ser 0,4 Ln de S sobre RW em microens por metro. Então, aqui, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Então, você vai ter 4 vezes 10 na menos 7.
Então, isso aqui vai dar 0,4 microem dividido por metro. E a indutância total vai ser 2 vezes a indutância interna vezes L, mais esse LE vezes L. L é o comprimento do laço, criado pelos dois fios. Mas então, L seria daqui até aqui. Então, na prática, o L do laço é simplesmente LE vezes o comprimento desse laço aqui. E a capacitância é um Q dividido por L dividido por V. Capacitância é carga dividido por a tensão, dá πε0 raiz de ln S sobre RW. E essa capacitância aqui vai dar 27,78 dividido por ln S sobre RW, em picofarads por metro. Então, aqui, para o resultado da capacitância para um comprimento, assume-se que S sobre RW é maior do que 5, de modo que a carga ela é uniformemente distribuída ao redor dos fios, ou seja, nós não temos o chamado efeito de proximidade. De uma geral, a gente nunca considera muito isso, porque se os dois fios estão próximos, então a carga elétrica vai se aproximar mais do lado de uma borda e mais na borda interna, de modo que as cargas fiquem mais próximas uma da outra, ou seja, porque vai existir uma força elétrica, e essa força elétrica vai atrair as cargas elétricas positivas e negativas para perto de si. E isto vai fazer, então, com que haja esse efeito da proximidade, ou seja, então, quanto mais próximo estiver os cabos, maior vai ser o efeito, então, mais as cargas elétricas positivas e negativas tendem a se aproximar. E essa capacitância total, então, vai ser C, essa capacitância por unidade de comprimento, multiplicado pelo comprimento L dos fios. Então, olha só, os circuitos equivalentes com parâmetros concentrados, assim, isso aqui é só para dar uma ideia de para uma célula, aquela célula, parâmetro RLGC, você faz essa consideração quando, primeiro, o comprimento total dessa nossa célula, L for muito menor do que a profundidade, do que o comprimento de onda. Nós tínhamos visto aquela relação de 1 sobre 10, não sei se vocês lembram isso que a gente viu na primeira ou na segunda aula, em que você considera, então, que o nosso circuito ele é eletricamente pequeno. Se ele é eletricamente pequeno, então é como se a forma de onda de tensão e corrente fosse mais ou menos a mesma ao longo do comprimento desse fio. Então, por isso que ele fala que o seu comprimento total L é eletricamente curto, isto é, L é bem menor do que o comprimento de onda lambda, na frequência de excitação, pode-se concentrar os parâmetros distribuídos, que foi isso que nós fizemos. Então, aqui nós temos 4 tipos de linhas. Então, nós temos a resistência da linha, a resistência do fio, a indutância dessa linha, L e L interno e externo, aí nós temos a capacitância da linha, e aí nós temos uma certa carga. Então, são tipos de configurações. Interessante, eu vou ser franco com vocês. No Word antigo, eu achava esse parâmetro gama invertido. No modelo novo do Windows, do Word, eu não consigo achar esse gama invertido. Gama é a terceira letra do alfabeto grego. Então, nós temos aqui um modelo chamado gama invertido, em que a resistência fica para cá, a indutância fica para cá, e aqui fica a capacitância, e aqui está o ZL, que é a indutância, desculpe, a indutância não da linha, mas da carga, Z do load, ou seja, a impedância da carga. Aí nós temos o parâmetro π, que é a capacitância dividida por 2, e fica cada uma delas nas bordas da linha de transmissão. E RL, a indutância interna LI, LE e LI. O parâmetro π, que na verdade isso aqui é o T concentrado, então aqui você já divide, ou seja, a capacitância, na verdade essa capacitância aqui devia ser total, não poderia ser dividida. Interessante aqui, eu acho que tem algo bem estranho, porque você está mantendo a capacitância aqui, então aqui devia ser a capacitância total, porque você não está dividindo a capacitância por 2. Então, essa aqui teria que ser CL inteiro. E aí você divide as resistências de um lado, as resistências do outro, as indutâncias de um lado e do outro, e as indutâncias dos fios em cima e embaixo.
E aí você teria ainda o concentrado sigma, que a capacitância fica de um lado, a carga fica do outro, o ZL fica do outro, e na região intermediária LE, LI, a resistência do fio. E aí aqui, ó, ele faz uma consideração. Faz uma consideração aqui, ó. A impedância da linha, como é que ela acaba sendo calculada? A impedância da linha vai ser basicamente LE sobre C, ou seja, essa relação aqui, μ0 sobre, ou seja, a indutância da linha de par paralelo, μ0 sobre π ln de S sobre RW, e aqui, ó, π ε0 ln de S sobre RW. Então, vem para cá ln ao quadrado, então ln pode sair para fora, e aqui nós temos μ0 sobre π ao quadrado, ε0. Então, isso aqui, ó, após fazer o cálculo em que μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7, e ε0, 8,854 vezes 10 a menos 12. Então, nós teríamos isso aqui, ó, e aqui é π ao quadrado, nós temos que a impedância é 120 ln, que multiplica S sobre RW. E aqui é que entra as definições, assim, as aproximações, para você considerar qual modelo você vai considerar. Se você considera o modelo sigma concentrado, o modelo T concentrado, que são esses aqui. E para isso, então, se a impedância da carga for muito menor do que ZC, esse modelo sigma concentrado e T concentrado são os mais utilizados. Então, vamos ver aqui, ó, o sigma concentrado, que é este aqui, ó. Então, se ZL for um valor pequeno comparado com a impedância da linha, você usa o sigma concentrado ou você usa o T concentrado. E se o ZC for bem menor do que o valor de ZL, ou seja, a impedância da linha for bem menor, você pode utilizar o parâmetro π concentrado ou o gama invertido concentrado, que é essa aqui. Que é isso aqui. Então, se ZL for muito maior do que ZC, os modelos gama concentrado invertido e π concentrado são os mais adequados para ampliar a faixa de frequência em que a resposta seja correta. E agora, meus caros, só para a gente ter uma ideia, se nós temos um RW de 16 milímetros e uma separação de 50 milipolegadas, então a nossa indutância ela seria 0,4, que multiplica 50 sobre 16. Então, vamos ver isso aqui. E aí calcula o LN. Olha só, então, imagina que você tem um raio do fio de 16 milímetros e a separação entre os fios for 50 milímetros. 50 milipolegadas, desculpe. 50 milipolegadas, só para ter uma ideia, 2,54 expoente, desculpe, 2,54 expoente 5 negativo, vezes. Então, isso aqui vai dar 1,27 milímetros. Então, isso é 50 polegadas. Então, 50 polegadas dividido por 16 dá 3,125. Eu calculo o LN e eu multiplico por 0,4. Vai dar 0,456 microhenries por metro, que é exatamente esse valor aqui. Então, veja, nós estamos trabalhando com 50 milipolegadas, que é 1 milímetro, 1,27 milímetros, e é evidente que isso aqui ó, é bastante pequeno, mas nós estamos falando de valores de L que são na ordem de micrometros. Mas se a minha frequência for na ordem de megahertz, megahertz multiplicado por micro, vai dar valores na ordem de 1 ou até mais. 1 ohms. Então, aqui foi feito um cálculo assim, ou seja, só para você ter uma ideia, que nesse caso aqui, ó, é 0,456 microhenry. Só que lá, o L, nós tínhamos visto que é 0,4 vezes 10 na menos 7 Henry por metro. Então, é 0,04 microhenry. Então, o que acontece é que a indutância externa ela é 10 vezes maior do que a indutância interna. Então, significa que, na prática, você acaba desconsiderando a indutância interna do fio. Ah, sim. Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui, ó.
Então, aqui, agora a gente vai levar em consideração essa situação, para a gente poder terminar essa nossa primeira parte da aula de agora. Então, o efeito dos fios dos componentes. Ou seja, então, componentes como resistores, capacitores, indutores, entre outros, são conectados ao circuito através de fios. Em alta frequência, esses fios terão um comportamento de indutância e capacitância que afetarão o comportamento padrão desses componentes. Então, para modelar a indutância dos fios de ligação, considere a figura abaixo. Então, olha só, nós temos aqui, ó, o que seria as pernas do componente. Então, estaria o componente aqui, ó. Então, ele tem uma certa separação S e um comprimento L. E, então, com isso, vai circular um campo magnético, que vai ter aqui, então, um fluxo magnético que atravessa essa seção delimitada por esses fios. E aí nós podemos calcular essa indutância externa, L externa aqui, ó, que seria essa indutância por unidade de comprimento multiplicada por esse comprimento L aqui do fio. Então, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, então, para um fio de 20 WG, sólido, então é um fio só. E o RW é 16 milipolegadas, o RW, com um comprimento de 0,5 polegadas e uma separação de 0,25 polegadas. Então, o 0,5 polegadas, claro, não é que seja pouco isso aqui, ó. Isso aqui dá 1 centímetro. Dá 1 centímetro, mais ou menos, de altura do que o componente está sendo colocado. E a separação é 0,25. Então, isso aqui eu pego 2 e divido, que dá uma separação de 0,6 centímetros, ou 6,35 milímetros de separação desses componentes. Algumas vezes é menor do que isso. Mas se for menor, é evidente que essa relação aqui fica um pouco diferente. Mas, então, só para a gente ter uma ideia, 0,6. Então, olha só, a indutância externa, μ0 sobre π, μ0 sobre π, que é 4π vezes 10 a menos 7, então é 4 vezes 10 a menos 7, ou 0,4 vezes 10 a menos 7. E aí vem o ln de 0,5 dividido pela separação, desculpa, exatamente, 0,5 de comprimento pela separação, que é 0,25. Só que aqui, então, só para a gente ter uma ideia, deixa eu fazer o cálculo aqui, só para a gente fazer o cálculo correto, tá bom? Vamos lá. Vamos para a apresentação aqui agora. Aí eu venho para cá. E agora eu venho aqui no nosso material de apoio e eu vou inserir mais um slide, então, indutância das pernas do componente. Então, aqui, ó, nós teríamos, só para a gente ter uma ideia. Então, aqui, imagine que você tem, de novo, vou pegar o componente aqui. Aqui tem um componente qualquer. Ah, faltou o principal, né, meus caros? Faltou eu apresentar para vocês esse material aqui, senão fica... Isso que eu ia dar vendo aqui. Vocês não vão enxergar bolufas. Não vão enxergar bolufas. Aí. Então, vamos lá. Eu vou ter que espirrar aqui. Alguém está fazendo um incêndio aqui perto de casa. Cara, interessante, aqui em Pinhais o pessoal adora fazer queimada. Então, fica aquele cheiro assim forte. Olha só, então aqui, gente, aqui nós temos... Opa. Aqui nós temos. Tá bom. Aqui nós temos. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Espera lá. Vamos ver aqui. Espera lá. Ó, eu vou fazer uma jogadinha aqui, vamos ver. Ó, gente, só para vocês terem ideia, eu usei aqui, ó, uma folhinha para ver se ele faz uma reta.
Então, aqui, ó, nós temos uma separação S, indo daqui até aqui. E aqui tem um comprimento L. Então, vamos fazer o cálculo, ou seja, a nossa indutância externa aqui, ó, é μ0 sobre 4π. Espera um pouquinho. Fazer o professor. 0 sobre 4π. Não, μ0 sobre π. É μ0 sobre π. μ0 sobre π. 0 sobre π. ln de S sobre R fio. Não. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Salvou, então eu venho aqui. Aqui, vem aqui. Ah, tudo bem. Olha só, então esse aqui vai ser 4π vezes 10 na menos 7, dividido por π vezes. Com R do fio é igual a 16 milipolegadas. 16. E o S é 50 milipolegadas. Então, esse aqui é ln de S sobre RW. Então, a indutância externa vai ser 4 vezes 10 na menos 7, que multiplica ln de 50 sobre 16. Vamos ver quanto vai dar isso aqui, tá? Então, nós temos 4 expoentes 7 negativo. E aí nós temos 50, 16, divide, aí eu calculo ln e multiplico por 4. Então, isso aqui vai nos dar 0, desculpe. Tá bom. Vem cá. Vamos fazer a coisa. Isso aqui vai nos dar 4,557 ou 4,5577 vezes 10 na menos 7 Henry por metro. Agora, meus caros, com L, olha só, e com o L nosso, nós tínhamos visto que ele valia 0,5 int, ou seja, 0,5 vezes 2,54 vezes 10 na menos 2 metros. Ou seja, é 0,5 polegadas, ou meia polegada, que vale 0,5, e cada polegada vale 2,54. Então, isso aqui nos dá 1, agora deixa eu ver aqui, isso aqui vai nos dar quanto? 0,5, 2,54, expoente 2 negativo, vezes, isso aqui nos dá 1,27 centímetros. É isso mesmo. 1,27 centímetros. Então, aqui, ó, a indutância total L vai ser igual a 4,55. Sai daí, sai. Não vem aqui. 5,77 vezes 10 na menos 7 Henry por metro vezes 1,27 vezes 10 na menos 2. Então, a indutância total, nesse caso aqui, ó, deixa eu ver, vai dar quanto? Vai nos dar, olha só, 5,78. O que está acontecendo? Será que vai dar isso aqui? 5,79.
nanoe. Tem alguma coisa estranha. 5,79 nanoe. O que será que está errado? Gente, eu vou ter que ver uma coisa aqui, tá? Vamos deixar isso aqui primeiro, assim. Tudo bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, sim. 27. Ah, não, tudo bem. Aqui eu tô trabalhando com... Ah, vai dar... Por que vai me dar 0,5? O que eu fiz de errado? Gente, o que eu fiz de errado? 14 nanoen. O que eu fiz de errado, meus caros? Tá vendo? Nunca fez o cálculo. Quando faz o cálculo, dá errado. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Meus caros, a separação é 0,25. Essa é 0,25. Então tá aqui. Gente, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. A separação S... Espera só um pouquinho. Agora a separação S... Olha, a separação S é 0,25 polegadas. Ué, por que não aceitou? 0,25 polegadas. Então, S... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu apagar aqui. S é 0,25 polegadas. Então, o que eu vou ter que fazer? Isso aqui, ó. Tá bom, vou ter que converter isso aqui em metros. Ó, isso aqui, ó, dá 16 vezes 2,54 vezes 10 a menos 5. Tá bom, só para você ter uma ideia, eu vou escrever aqui em cima. Uma milipolegadas é 10 na menos 3 inch. Então, é 2,54 vezes 10 na menos 2, que multiplica 10 na menos 3. Então, é 2,54 vezes 10 na menos 5. Que é isso aqui. Ó. Então, RW vai ser igual a 16, que multiplica 2,54 expoente 5 negativo, vezes. Isso aqui... Tá bom, 1, 2, 3. Isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai dar 4,064 vezes 10 na menos 4 metros. E esse aqui, ó, nos dá 0,25, 2,54, expoente 2 negativo, vezes. Esse aqui nos dá, esse aqui dá 6,35 vezes 10 na menos 3 metros. Então, agora, meus caros, eu vou ter que fazer essa jogada aqui. Agora aqui eu vou ter que apagar. Então, aqui, ó, só para a gente ir caminhando para o nosso final da nossa primeira parte aqui, ó. Isso aqui, ó, é 6,35. 10 na menos 3. E aqui embaixo é 4,06 vezes 10 na menos 4. Você vai dizer, professor, mas o senhor está nos complicando a vida aqui. Y e faço o inverso.
15. Ó, isso aqui, então, 15. Aí eu calculo ln. E aí eu multiplico isso aqui por 4 expoente 7 negativo. Ah, agora sim. Gente, aqui, ó, eu calculo. Deixa eu vir aqui. Agora aqui eu calculo. Agora aqui eu calculo. Espera só um pouquinho. Deixa eu só me acertar aqui, ó. Isso aqui vira 1,0995 vezes 10 a menos 6. Esse aqui que é Henry por metro. E agora, então, eu vou ter isso aqui, 1,27 centímetros. Então, a impedância total vai ser... Deixa eu vir aqui. Deixa eu apagar aqui em cima. Deixa eu vir apagar aqui em cima. Deixa eu salvar isso aqui primeiro, para não ter problema. Isso aqui vai ser igual a 1,0995 vezes 10 a menos 6, que multiplica 1,27 vezes 10 a menos... Então, agora isso aqui vem. Esse aqui vem, e agora vem. Este aqui é 1,27 expoente 2 negativo. Vezes. Exatamente. Esse aqui vai dar 13,96, que é aproximadamente igual a 14 nanohenry. Então, a nossa indutância do fio, quando nós temos dois fios aqui, ó, separados por uma distância de 0,25 polegadas, e um raio do fio de 16 milipolegadas, porque ele é 20 AWG, nós temos uma indutância de 14 nanohenry, quando o comprimento do fio foi meia polegada. Entende? Então, a gente pode dar uma parada aqui agora. Interessante. E aí, a gente... Podemos dar uma parada, meus caros? Podemos. Que aqui, porque daí aqui, então, nós temos a indutância, depois eu vou calcular a capacitância, e aí eu acho que a gente pode apresentar para vocês, pelo menos, um resistor, para a gente ter a primeira não idealidade de um resistor em alta frequência. E aí a gente dá uma apresentada, ok? Podemos voltar mais ou menos daqui uns 10 minutos? Tranquilo. Beleza, então, gente, tá bom? Até daqui a pouco, então, meus caras, tá bom? Eu vou parar a gravação agora. Cadê? Tá aqui. Vamos interromper a gravação. Beleza. Até daqui a pouquinho.